Fala comigo, tudo bem? Sou o Felipe Gibran, esse é o RPcast. Estamos indo aí para mais um episódio, nos aproximando do episódio número 100, que maravilha. Quero agradecer todo mundo que está com a gente aí, que tem escutado a gente, que tem visto, você que vê, acompanha a gente pelo YouTube, que escuta a gente pelo Spotify, muito obrigado. Obrigado por cada interação, obrigado por partilhar esse podcast, por nos ajudar a chegar um pouquinho mais longe. Graças a Deus, o reino de Deus é um reino de amigos e amigas. Eu nunca estou sozinho, estou sempre com ela. Um privilégio muito grande poder dividir essa jornada com ela. Seja muito bem-vinda, Pamela. Fala comigo, galera, diretamente aí da Baixada Fluminense. Estou de volta para Terras Cariocas depois da minha temporada em São Paulo. Tava aqui falando para o Gibran, não tô nem mais acostumada com o calor daqui. E hoje eu tô muito feliz, porque a gente vai entrevistar um conterrâneo que também tá de volta aí a esse tupiniquim distópico que a gente tá vivendo. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso na medida do possível. Prazer ter você com a gente, Ronilson. Eu que agradeço. Obrigado, Pamela, Felipe. É um prazer estar com vocês e conversar com a galera. Sempre ressoa muito, né, o lugar do Reino Pessoa e a incidência do projeto do Felipe. A gente já tivemos muitas idas e vindas de conversas que não se concluíram e hoje vai dar certo. Coisa boa. O Ronilson, ele é de São Gonçalo, como a Pamela falou aí, da região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele é teólogo também, é pastor auxiliar na Comunidade Batista de São Gonçalo, ativista dos direitos humanos, é colaborador de diversas organizações, inclusive a última que a gente teve junto, que foi lá nos 52 anos, né, de aniversário do ISER. Ele estava fazendo seu mestrado na teologia, né, de teologia pela Union Theological Seminário, lá na Universidade de Colômbia, autor de um dos livros que me abriu a cabeça, assim, né? Mas é autor de vários. Um deles é Ocupar, Resistir e Subverter, Igreja e Teologia em Tempos de Racismo, Violência e Opressão. Organizador do livro, esse que estava dizendo, Jesus e os Direitos Humanos, com o querido lá, o João Luiz Moura também, né? Que é um livro maravilhoso. E a gente não pode esquecer Teologia Negra, sobre o sopro do Espírito. Bom, Ronilson, eu estou falando aqui um monte de coisa que eu peguei aqui da sua bio e estou lendo, mas o que importa mesmo para a gente é saber como é que você se define, né? Quem é o Ronilson? Conta para a gente um pouquinho. Legal. Bom, Ronilson Pacheco, de São Gonçalo. Essa territorialidade é sempre importante, né? Onde está minha história, onde tudo começa. Teólogo pela PUC-Rio, mas antes de chegar na PUC, um histórico assim, significativo de incidências e ativismo em organizações e movimentos de fé e justiça. Algumas mais dentro do campo moderado, progressista, evangélico, vamos colocar assim, como a Rede Fale durante muito tempo, e ligado ao Renas também, de alguma forma, acho que foi uma parte importante assim, da história, mas também com muito vínculo com relação à teologia da libertação, até chegar na teologia negra. E aí, depois chegando na teologia, né, da PUC, tendo um contato muito mais profundo e virando o campo de pesquisa na teologia negra, que faz um diálogo muito grande com minhas ações no campo mais do movimento negro e da questão racial, que eram dois campos que eu mantinha separados, e acho que a teologia negra me ajudou a juntar. E mestre pelo Union Theological Seminary, que foi uma experiência importante de conteúdo, de história, né, de contato, e desse papel relevante, né, que a igreja sempre teve, né, ou os movimentos marginais, né, da igreja institucional sempre tiveram. E eu diria um amante da justiça, né, da democracia. Eu acho que essas coisas sempre estiveram muito, muito presentes, assim. E sempre essas coisas a partir de um olhar da religião e da Bíblia, sobretudo. Eu sempre fui um interessado sobre como a Bíblia atravessava essas temáticas. Então, eu definiria só assim.
Maravilha. Me deixa assim, muito curiosa saber como é que foi esse salto, né? Porque assim, a gente que é daqui do Rio de Janeiro sabe como esse território é violento, principalmente racista, e aí você traz uma teologia negra nesse território que é ocupado por milícias, por conservadores, por uma galera que quando é reformada já está associada à extrema-direita, e você ainda vai para os Estados Unidos pisar na mesma faculdade, dar aula na mesma universidade que o James Cone estava. Como é que foi a sua infância na fé e essa trajetória, assim, né? É interessante. A infância na fé, eu acho que é uma história que eu guardo com muito carinho, porque eu cresci numa família de religião matriz africana, né? Uma família umbandista e muito, muito ativa, né? Tinha um terreiro no quintal da minha casa, da casa da minha mãe e tal. E eu digo que guardo com muito carinho essa história, porque eu sempre tive uma relação muito amistosa com os meus amigos e vizinhos evangélicos. Era uma coisa sempre muito interessante, né? Os nossos pais, quer dizer, eu morei numa casa naquelas famílias que são as primeiras a chegar numa determinada localidade, né? E a nossa família foi assim. Então tinha os meus pais, que eram de família umbandista, minha tia também, mas tinha outros vizinhos evangélicos. Marcadamente para mim, uma família da Assembleia e outra da Igreja Nova Vida. E era interessante que os nossos pais, né, os meus pais, os pais dos meus amigos e amigas, eles não interferiam na nossa amizade, né, por conta da religiosidade. Então, isso me deu uma memória muito interessante dessa convivência em que essa questão da religiosidade não criava uma espécie de... Então, eles estavam muito presentes na minha casa, eu muito presente na casa deles. Essa distinção não existia, né, nesse nível. Existia entre os nossos pais, de se conectavam muito, não se falavam muito, tinham convicções de fé muito diferentes, mas eles não permitiam que existiam entre a gente, então a gente tinha muita amizade, então estava muito... Então isso era uma coisa interessante. Assim. E aí um processo, uma influência importante para o meu processo de conversão, inclusive, foi isso, né? Tipo, esse nível de amizade em que eu naturalmente tinha muito mais atividades e afinidades com coisas na igreja, né? Você sabe, na igreja faz de tudo, né? Festival cachorro-quente, festival de música, teatro, tudo, tá tudo ali. Então eu tinha uma vida muito ativa, né? Com eles participando ali e tal. Então isso influenciou muito nesse processo meu de conversão. Eu não tive uma conversão arrebatadora, né? De um dia que eu acordei e recebi e tal. Foi um processo mesmo de transição. E muito tranquilo também dentro de casa, não foi uma crise, por exemplo, né, ter escolhido se converter, se batizar, então tudo isso foi muito interessante. Então tudo isso para dizer que a fé sempre esteve muito presente, né? Eu migro de um lugar para o outro, mas sempre com essa relação em que a religião é um organizador afetivo muito importante, né? Das relações, das conexões e tal, um mobilizador importante, um catalisador mesmo, né, de motivações da vida e ações e tal. Então, isso sempre teve muito presente. E aí, nesses primeiros passos, assim, na comunidade de fé, na igreja, que começa numa nova vida, depois vai para a comunidade S8, que era uma igreja... É uma igreja, ao mesmo tempo, muito desconhecida no mainstream evangélico, mas, ao mesmo tempo, muito conhecida no meio mais alternativo evangélico. A S8 tem um histórico, né, nos termos da música e tal, tinha 5 discos que eram meio que uma referência, enfim. Então, tudo isso era muito interessante, eu fiquei muito tempo lá, até fazer essa migração, assim, eu tive, poderia dizer sorte, né, mas bênção, na verdade, né, de conhecer pessoas e lideranças com uma perspectiva social muito importante, muito interessante. Isso ajudou a mudar meu olhar gradativamente, né? Nada foi muito radical, sempre foi gradativamente. Eu tive contatos com lideranças muito interessantes, e isso foi meio que atravessando o meu ativismo social também, que era como se fosse uma vida dupla, né? Que você vai assimilando, você tem a sua vida de congregação de fé, tem a sua vida de movimento social e ativismo, que você acha que são duas coisas separadas, e você vai juntando
gradativamente. Então, acho que foi esse um percurso, sabe? E cada vez que eu avançava nesse percurso, eu era sempre mais intrigado, cada vez mais intrigado em como a Bíblia estava presente, sabe? Seja presente como algo a ser rechaçado, porque não deveria ter tanta interferência no espaço público, seja presente como algo que pautava a perspectiva de muita gente, inclusive a minha, né? Em termos de sentido de vida e o que era e pensar a sociedade. Então, isso me inclinou para... Acho que antes de olhar para a religião, o papel da religião, acho que eu olhei muito para o papel que a Bíblia tinha, sabe? Como fonte, assim. Seja para ter menos voz no campo social, seja para ter mais, mas sempre foi algo que me chamou muita atenção. Então, acho que é parte, né, da trajetória, assim. Acho que é isso. Eu juntaria aí com a coisa do James Conner, mas aí eu não acabaria nunca. Mas eu volto no Yuna do James Conner depois. Não, e até porque, eu não sei, eu queria até te ouvir também falando sobre isso, mano. Porque teve um tempo, né, que a gente pensava a igreja, a espiritualidade, a teologia sobre outras categorias. E eu não sei como é que isso funciona para você, mas vamos pensar assim, dentro da igreja brasileira, essa relação da teologia negra, da teologia feminista, pelo menos no meu ouvido, é muito recente, né? A gente não escutava isso falar há 20 anos atrás, há 15 anos, você não pensava sobre isso. Inclusive, você tinha grandes instituições fazendo grandes trabalhos, né? Instituições que hoje, inclusive, a gente tem até vergonha, você fala assim, nossa, a instituição se perdeu, mas antes fazia trabalhos que eram assim, né, memoráveis, mas que a gente não conseguia dar esse nome, que a gente não conseguia perceber. E eu não sei como é a sua trajetória, queria ouvir nesse sentido, mas acredito que o pastoreio chegou primeiro do que a identificação com a teologia negra, né? Ou não, isso foi ao mesmo tempo. Como é que se deu isso? Eu acho que nesse aspecto correto, né, o pastoreio, eu acho que para a gente o pastoreio sempre chega primeiro, de alguma forma. Não o pastoreio oficial, né? Eu fui ordenado só em 2018, mas tem uma longa trajetória como parte de uma liderança, né, de igreja, como alguém responsável por pessoas, sobretudo a juventude e tal, mesmo sem o título, e que também só foi em 2018 porque eu recusei várias outras vezes, né, que a igreja disse, pô, você está pronto, você quer ser ordenado, e eu me recusei. Então, acho que esse movimento, ele realmente chega primeiro. Eu acho que você vai meio que articulando a leitura a partir desse lugar pastoral com as coisas que você vai construindo, né? Onde você está intervindo de alguma forma. E com relação a esse lugar, na teologia negra, na teologia feminista, as teologias emancipatórias, né, incluídas aqui a teologia da libertação, de maneira geral, você colocou aí, né, uns 20 anos e tal, eu até acho que tem um pouco mais, assim, talvez 30, talvez 35, mas acho que você tem na década de 80 movimentos já muito interessantes. Acho que tudo chega depois na igreja evangélica, né? A gente sempre mais resistente, tudo vem ali de maneira subterrânea pela igreja católica e chega depois um pouco nesse sentido, né? Um pouco para a gente na igreja evangélica, né? Menos aberta e tudo. Mas eu acho que tem um movimento já interessante, mas ele é sempre muito subterrâneo, né? E num contexto muito mais difícil. As produções eram muito raras, os acessos eram muito raros, né, de traduções e tudo mais. Quer dizer, hoje você tem um movimento de traduções. Quem quiser, né, se interessar sobre a teologia negra hoje tem muito mais acesso, muito mais recurso de artigos e pessoas e tudo mais, de livros traduzidos, né, esse esforço aí da Recriar, que fez a tradução dos livros do James Conner, uma atualização, né, traduzindo um novo e traduzindo aquele que já foi traduzido na década de 80. Mas o acesso era muito difícil, né? Você tinha lá o Peter Nest fazendo uma coisa mais devocional, mais acessível biblicamente, você tinha a produção mais hard, né, academicamente, ali, feita pela Este e outra galera, mas era tudo muito difícil e as referências eram muito
muito difíceis, né? Eu acho que até ter feito o Teologia Negra, o meu livro, no caso, eu fico vendo quantos livros em inglês eu citei, sabe? Que talvez se eu escrevesse hoje eu não citaria, porque hoje você já tem outras referências, outras traduções, e isso pelo menos para o espanhol, assim, isso é interessante. Então, acho que os acessos também mudaram muito, mas realmente, né, era muito desafiador a partir do lugar, porque são duas responsabilidades, né? É uma coisa que muda na sua cabeça, e na medida que muda na sua cabeça, você pensa como é que eu externo isso, sabendo que ao externar isso, eu tenho um peso e uma influência sobre muitas outras, né? Cabeças pela posição pastoral e de liderança e tal. Isso era sempre um dilema. Isso é muito interessante, assim. Eu tive muitos conflitos nesse sentido, né? Na igreja em que eu congregava, assim, que eu me reservava de certos debates que era como uma forma de não expor a congregação a uma contradição discursiva, sabe? De você pregar uma coisa no domingo e outra pessoa pregar uma coisa completamente diferente no outro. Você, cara, isso é muito esquizofrênico. Alguém vai ter que... Aí você, bom, então eu não falo mais. É ruim, mas pelo menos que seja um só, sabe? Porque são coisas tão contraditórias que é meio violento, assim, você expor as pessoas no mesmo ambiente a coisas tão contraditórias, vindo de uma liderança que é vista como um corpo, sabe, em unidade, assim. Então eram desafios muito difíceis, né? Eu acho que ilustra um pouco isso, esse desafio, assim, sabe, de a partir desse lugar, né, pastoral, de liderança e tal, como essas pessoas, não eu exatamente, né, mas acho que como muita gente foi meio que administrando esse acesso a teologias que foram abrindo caminhos cada vez mais diferentes. Perfeito. Assim, realmente pra gente que é dessa geração das teologias, né, emancipatórias, como você colocou, ó o Gibran rindo da minha cara. Não? Ah, obrigada, porque ele gosta de tirar onda com a minha cara porque eu sou mais nova. Mas assim, eu acho tão interessante o quanto que veio num timing legal, assim, porque eu consigo ver agora dos adolescentes que estão frequentando as igrejas uma demanda muito maior. Parece que a galera já vem com a mentalidade assim formatada, tipo, eu não vou tolerar racismo, eu não vou tolerar abrir mão do meu cabelo, abrir mão da minha estética por causa de uma imagem de cristandade que foi fabricada dentro dessa colonização. E aí eu queria saber de você, que está aí no campo da pesquisa, da política, né, se a gente já pode dizer que a gente tem uma consolidação de teologia mulherista hoje no Brasil. Porque assim, eu vejo teologia negra muito, e principalmente homens protagonizando essa teologia negra, né? E a gente sabe o quanto que a teologia mulherista é essencial para o nosso país agora que a gente está com uma maioria evangélica que é preta e pentecostal. Então, eu queria saber de você que é da área, assim, tá tendo esse sopro aqui dentro do nosso país? Você consegue ver essa projeção de muitas mulheres produzindo essa teologia mulherista? Olha, tem uma notícia boa e uma ruim. A ruim é que não, né? Eu acho que como todo campo marginal, assim, periférico, né? E eu acho que dobra, né? Na questão das mulheres, da comunidade LGBTQIA+, e tal. A comunidade negra também, né? Mas tem suas nuances diferentes, né? De ser um homem negro, talvez outros acessos. Mas acho que nesse aspecto, não, ainda tem muita resistência. Eu acho que a própria difusão da teologia mulherista, né, o que seria, eu acho que ainda é muito difuso, muito precário, né? Aqui eu vou usar essa expressão, muito precário. Você tem nomes muito... Os nomes são muito poucos, né? Aqueles nomes que não cabem nas duas mãos, né? No máximo vai encher uma. Na sexta você já vai pensar bastante. Então, eu acho que ainda é um desafio enorme. Eu acho que essa é uma notícia ruim. Em 2023, a gente ainda está muito capengando em algo que, sei lá, nos Estados Unidos, né, eu acho que nem vale essa comparação, porque é algo muito mais poderoso, muito mais intenso. Ou mesmo no continente africano, na África do Sul, na Tanzânia, na Nigéria,
Você tem representações e nomes muito fortes. Mas a boa notícia é que também isso não está estático, né? Você tem um avanço, né, cada vez maior, cada vez mais mulheres protagonistas numa forma de fazer teologia e um interesse maior pela teologia mulherista. O acesso também não é tão fácil, né? Se você quer estudar teologia mulherista, se você jogar hoje teologia mulherista no Google e quando colocar em PDF para achar, você vai achar os mesmos textos de há 10 anos atrás, as mesmas pessoas estão escrevendo ali, Nena Lopes, a Cleusa, enfim, a Silvia. Então, você tem, sim, os mesmos nomes, mas você tem alguns nomes novos, tem cada vez mais pessoas, né, interessantes, pastoras, inclusive, né, como a Ode, como a Andréa, cada vez mais, como a Anister, né, que já, enfim, já está em outro nível, em termos, né, teologia mulherista nem cabe para a Esther, está uma coisa muito mais diversa, né, e muito mais plural também. Então eu acho que isso é um sinal interessante, sabe? De que as coisas, como o movimento sempre né, gradativo, lento, esse movimento marginal de quem vai alcançando, conquistando, acho que tem muitas limitações. A gente não tem centros, né, teológicos, então é muito difícil também. É um trabalho muito solitário e muito no cata-cata, assim. Realmente, se você colocar isso em mente, eu quero lidar com isso, trabalhar com isso. Você não pode fazer isso sem considerar sair do Brasil e fazer isso de uma maneira aprofundada. Então, é difícil, né? Várias questões. Sair do Brasil é difícil, ler em outros idiomas é difícil, enfim. Então, são muitas limitações. Mas eu acho que são limitações que muita gente está enfrentando, né? E na medida que elas vão enfrentando, elas vão abrindo caminhos, e eu acho que isso é importante. Então, a pergunta começou com consolidação? Definitivamente não, porque eu acho que, em termos de consolidação, nem a teologia negra, de uma maneira geral, tem consolidação, né? A gente tem uma condição ainda muito frágil, como leitura, como perspectivas, os tratamentos ainda são muito grandes, as memórias ainda são poucos, né? Os referenciais. Mas, no sentido de esperança, de futuro, né? Do que é aberto hoje para o que era há 5 anos atrás, eu nem diria 10, há 20, mas há 5 anos atrás, eu acho que essa seria uma resposta animadora, assim, sabe? Como algo que é possível. Se você tem interesse nisso, eu diria que você tem mais pares hoje do que você teria 5 anos atrás. Eu fiz essa pergunta, eu vou só furar aqui a fila do Gibran, como essa provocação, porque eu fiquei curiosa também, assim, a gente sabe que o Brasil, no sentido de produções de teologias e no debate teológico, está muito cristalizado ainda, né? Você olha para as discussões que acontecem lá fora, a galera já está mais avançada, já superou algumas coisas. E aí eu queria saber, nesse período que você ficou nos Estados Unidos, qual é a visão teológica que a galera de lá tem sobre nós, né? Como é que a teologia negra nossa, produzida aqui por você, pelo Reis, por tantas pessoas incríveis, está ressoando lá fora? Se o nosso contexto chama atenção, porque a gente não viveu uma segregação judicialmente declarada, foi uma coisa velada e estúpida, mas isso contorna a nossa história também e faz a gente pensar uma teologia negra diferente. Então, eu queria que você trouxesse um pouco desse panorama para a gente também, né? Não, a sua pergunta é excelente sobre vários aspectos. Com relação ao mundo real que é os Estados Unidos, que enfim, tem uma coisa quase intransponível e interracial que se chama excepcionalismo americano. Então, em todas as áreas, em todos os aspectos, os americanos são os americanos, entendeu? O que acontece no mundo é o que acontece ali, e é isso, né, que basta. Então, essa concepção de América Latina, o que tem sido produzido, ela honestamente, ela reverbera muito pouco, né, em termos de incidência e debate nos Estados Unidos. Isso é uma questão. Mas, ao mesmo tempo, também é um país com muita pluralidade, por causa de muita imigração e muita coisa que chega e que transita ali. Então, eu sou muito grato, por exemplo, tive duas grandes, já tive outras, mas 2 grandes oportunidades com 2 artigos importantes, né, publicados em inglês, né, um na revista
É, caramba, vou lembrar o nome. Uma numa revista americana e outra numa revista italiana, católica e tal. Essa especificamente da revista da Cross Current, americana, que foi escrita em 2016 ou 2017, e continua sendo um artigo que ele reverbera muito no contexto internacional, isso é interessante. Que ele fala sobre a teologia negra no Brasil, a teologia negra marginal e tal. Então, acho que tem um interesse assim, sobre dos centros menos focados, né, nos Estados Unidos, única e exclusivamente, desse diálogo, desse olhar para a América Latina, que embora a nossa produção, especificamente Brasil, ela seja muito, muito limitada, o Brasil está muito bem situado no contexto da teologia da libertação, né? Seja pela família Boffa, seja pelo Beto, está muito bem situado no contexto da teologia da libertação. Então, isso deu uma memória interessante. Você tem diálogos muito interessantes, né, do James Cone com o Paulo Freire, com o Leonardo Boff, com gente muito interessante da teologia da libertação na América Latina e com os teólogos de libertação no continente africano. Então, esse diálogo existia. Então, hoje, num campo mais acadêmico, sobretudo, né, da teologia mais acadêmica, acho que tem um interesse cada vez maior na América Latina, do que é produzido na América Latina, e o Brasil é um lugar interessante. Acho que é importante você destacar essa coisa de que, né, da teologia negra num contexto diferente, né, do Brasil. Essa é uma das coisas que eu tento fazer no livro da teologia negra, que é falar dessas especificidades, né? É diferente a teologia negra nos Estados Unidos do que é na África do Sul, do que é no continente africano de uma maneira geral, mas mesmo na África do Sul e o que é na Tanzânia são coisas diferentes. O que é no Caribe são coisas diferentes, né? O que é Haiti, o que é Trinidad e Tobago, o que é Jamaica, são diferentes, e, obviamente, o que é diferente no contexto da América Latina. Essas diferenças elas são muito significativas, e o Brasil tem muito a contribuir, por ser um país continental, um país que teve muitos atravessamentos, onde esse legado colonial escravocrata deixou marcas muito distintas do que as marcas que deixou nos Estados Unidos, na África do Sul, quer dizer, com heranças protestantes, né, que eu acho que também são coisas diferentes, e na Jamaica, por exemplo. Então, eu acho que tem um interesse cada vez maior com relação ao que a gente produz no Brasil. Você falou do que eu escrevo, do que o Reis escreve. Quer dizer, tudo também tem a ver com a sua capacidade de ser traduzido e circular por lá. Acho que essa é uma questão também, né? Que a gente está sempre... Era uma questão na década de 80, os teólogos da libertação, Brasil, América Latina e Estados Unidos. Continua sendo uma questão que é isso, né? Se você não circula em inglês, você está um pouco fora, né, dessa diáspora do debate, do diálogo. Esse é um debate eterno e muito legítimo. Então, a impossibilidade deles terem uma noção do que é produzido aqui por conta do idioma e, honestamente, por causa da indisposição deles de se aproximarem de outro idioma que não seja o inglês, acho que também tem uma perda, né, nos Estados Unidos em termos de complexidade do que a teologia negra, sobretudo, ela faz hoje. Então, acho que sim, acho que tem um espaço de reverberação aí, tem um debate em torno de linguagem, de idioma que é importante, mas acho que a gente tem aberto cada vez mais espaços também. Mano, eu vou te pedir, assim, só para a gente dar um passinho para trás, porque muita gente que escuta a gente, nós estamos até fazendo uma série que chama A Jornada, que nós estamos caminhando com as pessoas que estão dando os primeiros passos, assim, longe do fundamentalismo, que está chegando. E aí muitas pessoas, às vezes, falam conosco assim, olha, eu estou gostando, mas ainda não entendo tanto. Então, nós estamos fazendo um trabalho mais pedagógico para ir acolhendo a galera que está chegando. Então, assim, vou te pedir para a gente tentar pensar sobre duas perguntas, que são muito difíceis, mas essas são duas perguntas muito importantes para o nosso povo. A importância da teologia negra e o que você diria que é a teologia negra. Por que eu falo que é difícil? Porque
Você escreveu uma obra para falar sobre isso, né? Que é a Teologia Negra sobre o Antirracismo, da Antirracista do Espírito. E às vezes condensar isso numa resposta de 2 minutos é difícil pra caramba, né? Aliás, você Super, né? tá nisso quase toda uma vida. Mas para essa galera que está chegando na nossa jornada, que ele vai ouvir nosso podcast Teologia Negra, o que é isso? E por que é importante ele saber o que é teologia negra? Não, ótimo, boa pergunta, e esse é um exercício que a gente deve fazer. Tentar responder as duas separadamente, né? Primeiro, com relação ao que é, e se eu fosse resumir teologia negra, eu diria como um olhar, uma perspectiva teológica de e a partir da comunidade negra, das pessoas negras, né? Levando em consideração, e isso é muito importante, é difícil você pensar o que é teologia negra e fazer o link com a importância da teologia negra, se você não levar em conta que durante séculos, né, da humanidade, da nossa história, vamos colocar assim, da nossa história, que da humanidade é muita coisa, mas da nossa história, as pessoas negras foram completamente alijadas da possibilidade de pensar e refletir sobre Deus. Esse é um ponto importante. Então, a teologia negra se encaixa aí. A teologia negra é o que as pessoas negras têm a dizer sobre Deus, porque elas também têm direito de falar sobre Deus. Mas Deus não pertence a uma raça específica. É exatamente por isso. Exatamente porque Deus não tem uma raça, porque Deus não está restrito a um povo específico, que as pessoas negras nunca foram ouvidas e agora precisam ser, e elas fizeram isso. Elas descreveram, elas leram, elas interpretaram, elas deram a ideia do que, a partir do lugar delas, aqueles textos queriam dizer e por que eles eram importantes. Então, a teologia negra é isso. A teologia negra é um olhar das pessoas negras sobre Deus e sobre a Bíblia. E isso faz o link com a importância, né? E na categoria da importância, eu pediria para um esforço que é o seguinte: o quão contraditório é você, ao mesmo tempo em que você coloca Deus como algo que não pode ser apreendido, porque ele é tudo, né? E ele sabe tudo e nós não sabemos nada, de um Deus que é infinito. É impossível que ele caiba na definição única e exclusiva de um grupo específico, de um povo específico. Então, por que a teologia negra é importante? Porque ela é a possibilidade do povo negro dizer também por que Deus é importante e por que a Bíblia é importante. Então, eu colocaria essas duas respostas de uma maneira bem simples, sabe? E acho que esse esforço é necessário. Essas duas respostas, ou essas duas perguntas, sem esse esforço prévio, elas são... É impossível dessa conversa continuar, sabe? Essa ideia de que eu não falo sobre isso porque Deus está acima disso tudo, é ótimo, né? Realmente Deus está acima disso tudo. Só que aqui embaixo, né, nesse embaixo, da onde Deus está acima disso tudo, aqui o bicho pega, cara. Aqui, sabe, as pessoas inventaram uma maneira de Deus ser e ele justificou muitas coisas, né? É difícil você relativizar. Hoje você pode olhar historicamente e, sei lá, tentar ver alguma... Não existe, mas alguma justificativa de como a Bíblia era usada para justificar a escravidão. Mas a Bíblia não pode ser culpada pela decisão... Eu sei, não pode, mas acontece que socialmente são os homens que decidem, não é Deus quem decide, né? Não é Deus que decide qual escola minha filha pode ir, são os homens que decidem. Então, se minha filha não pode entrar numa escola porque ela é negra, e eles falam isso porque a Bíblia diz que isso faz sentido, para essa disputa que eu tenho que olhar. Deus está fora dessa disputa, entendeu? Eu tenho que olhar para onde essas decisões são tomadas. Então, a teologia negra é importante por isso. Ela não é uma... Eu sempre faço questão dessa ênfase, né? A teologia negra não está entrando na disputa de... Embora eu acho que isso faz sentido, não está entrando na disputa de se Jesus é negro, se Deus é negro. Tudo isso é muito importante, mas isso é muito pouco para a teologia negra, né? A teologia negra está levando muito mais a sério sobre quem tem autoridade para falar sobre Deus e por quê, né? Então, e isso é muito importante, porque se você tem na Bíblia um Deus que a todo tempo ele não se permite sequer
ser nomeado ou ser visto, né? Isso é muito interessante. Se Deus não se permite ser visto, ele se permite ser imaginado, né? E a imaginação sobre Deus não pode pertencer a uma única pessoa ou a um único povo. A imaginação ela precisa ser aberta, porque a imaginação é isso, né? Se ele não se permite ser definido, nem nomeado, isso indica que ele não é propriedade de ninguém. Então, é um contrassenso você imaginar que um grupo chegou exatamente à definição do que ele é e como você deve se relacionar com ele. E, para isso, esse grupo deixou fora as mulheres, deixou fora os indígenas, deixou fora os negros. Isso não faz sentido numa perspectiva de um Deus libertador que, na libertação do Egito, inclusive não liberta apenas os hebreus, ele liberta todo mundo que é cativo naquele contexto do Egito. Acho que essa é uma referência importante. Embora, por razões óbvias, e eu entendo, né, que a leitura hebraica, o foco, o microcosmo seja o universo hebraico, está muito claro na Bíblia que a libertação é feita por os hebreus e todos os povos que estavam juntos, cativos ali. Então, são povos, são todas as suas histórias, todas as suas culturas, todas as suas religiosidades, que naquele momento são indiferentes, porque o foco é o contexto da privação, né, da escravização. Então, a teologia negra é isso, né? Uma teologia negra, uma teologia feita a partir da realidade do povo e da comunidade negra, e ela é importante porque Deus não pode pertencer a uma única definição, a um único grupo. Principalmente, eu seria até ainda mais desconfiado, quanto mais letrado, mais desconfiado eu ficaria, né? Aquele aviso lá de Jesus, para a gente prestar bem atenção nos escribas, nos fariseus, que esses caras dominam a lei, eles que fazem lá aquela deturpação, esse aviso continua. Quanto mais letrado, quanto mais capaz de elaborar sobre isso, mais desconfiado a gente deve ficar. Porque eu acho que Deus está ali nas escolhas das pessoas simples, que elaboram menos e vivem mais. Nossa, é aqui que eu me converto de novo. Agradeço a oportunidade, igreja, é isso. Levanta a mão, igreja! Não, acabou, já era. Ronilson, assim, eu queria só fazer um adendo, não que precise, mas eu acho que isso tudo que você falou está muito, assim, muito exposto na fala do próprio James Cone. Olha só quantos anos atrás ele falou isso no Deus dos Oprimidos, que é uma citação que eu amo, que ele fala assim: qualquer interpretação de Deus que ignore a opressão das pessoas negras não pode ser teologia cristã. A negritude de Cristo, portanto, não é simplesmente uma afirmação sobre a cor da pele, mas sim a afirmação transcendente de que Deus nunca deixou os oprimidos sozinhos na luta. A citação do livro Deus dos Oprimidos, então, assim, cara, é exatamente isso. É até triste a gente ouvir as pessoas falando que a teologia negra quer fazer um clubinho exclusivo de adoração a Deus, de um Jesus preto, que é quase que uma Wakanda evangélica, sendo que, na verdade, Exatamente. é só uma vontade de caramba. A teologia foi escrita por homens brancos a vida inteira, todos os séculos, os seminários, os Você sabe que, lugares. sem querer te cortar, mas uma história clássica que tem no Union é que o James Cone foi o professor mais antigo lá, né? Foi professor por 50 anos. Então, ele chegou bem na década de 70 ali e tal. E ele foi a convite de um professor branco, né? Que falou, não, tem um cara aí incrível e tal, vocês têm que trazer. E ele já tinha uma fama, assim, né? Tipo, pô, esse cara aqui pensa uma coisa... E aí ele chegou lá e aí o reitor, né, antigo, ele falou para o James Cone que acho que ele ia se adaptar, que o Union tinha uma teologia muito interessante, inovadora, progressista. E o James Cone falou assim, ó, você não vai me levar a mal não, mas vocês não fazem teologia, vocês fazem teologia branca, né? Aí ele, não, como assim? Teologia. Não, teologia branca. Os professores que eu estou vendo aqui, é tudo branco. Esses livros que vocês estão usando aqui, é tudo de autor branco. Não tem vergonha nisso, mas o que vocês fazem é teologia branca. Vocês não são a teologia, vocês são uma teologia. Então, isso foi uma marca assim, que fez um divisor de águas assim, no Union, muito interessante. E é isso, né? Então, eu digo isso porque eu definitivamente eu me cansei de alguns tipos de debate, sabe? Eu acho que tem alguns... Eu aprendi com alguns mais velhos, assim, que
que tem alguns embates que você, para entrar, você precisa saber se vale a pena mediante tudo que você gastou na sua vida para chegar naquela conclusão, sabe? E que você levou muito a sério. Então, certos tipos de superficialidade de debate, tipo, valeu, então tá bom. É bem no diálogo de Jesus com o jovem rico, sabe? Como eu faço para entrar no reino dos céus e tal? Mano, pô, ou, sei lá, quem tem direito à salvação, qualquer coisa, cara, vai lá, lê aí o que está escrito aí. Não, mas isso aqui eu já li, e eu conheço isso aqui de cor. Então, mano, tu segue isso aí e toca o barco, sabe? Tipo, não toca nisso. Só quando o cara fala assim, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus fala, não, aí agora a conversa foi interessante. Então é o seguinte, esquece teu livro. Eu vou te falar isso de outra maneira. Havia um homem caído no chão, aí tinha um cara lá que era um levita, passou o levita, passou o sacerdote, passou todo mundo, ninguém viu, veio o samaritano, foi lá e... Então, a história é contada a partir de outro lugar. A conversa ficou interessante para Jesus quando o cara colocou uma outra questão que já não tinha a ver com as questões da lei que ele ia discutir, entendeu? Vamos discutir aqui na prática quem é quem. Então, é um pouco isso também, sabe? Tipo, a teologia negra, porque Jesus é negro. Tá, até mas você acha que não é? Tipo, é uma coisa bem básica, assim, mano, o cara mais conservador que estuda um pouquinho de ciência, tipo, isso aí ele considera razoável, entendeu? Não faz sentido você imaginar o Jesus europeu na Palestina. Essa parte a gente tem que superar, porque se eu for falar disso, aí você me faz voltar 20 anos atrás, mano. Essa parte aí você faz sozinho, estuda aí com o cara mais conservador, sei lá, não sei da onde, que ele vai te dizer isso, entendeu? Então, o nosso debate é outro, eu não estou falando disso. Né? Eu estou falando de outro. Eu estou fazendo outra pergunta, como Jesus fez para o cara: como é que você lê, sabe? Como é que você interpreta? Eu estou fazendo outra, porque as questões são outras. É óbvio que essas são o tipo de respostas que eu vou dar, não vou dar para minha irmã, que é assembleiana do Morro do Galão. Se ela me perguntar sobre essa história de Jesus negro, a gente vai ter outra história. Agora, numa disputa teológica, aí não, mano. Aí você volta lá, volta uns 20 anos atrás. A partir dessa parte, aí a gente conversa, porque eu tenho que valorizar a minha história, valorizar onde eu estudei, entendeu? Porque aí eu estou prejudicando todo mundo, entendeu? Eu estou colocando... mano, tem coisa que você fala, que o cara falou, eu acho que nesse aspecto, James Cone, ele vacilou. Eu falei, mano, aí você me quebra, porque você terminou a graduação agora. Você começa a conversa dizendo que nessa parte James Cone vacilou, e você me quebra, irmão, porque... Ou eu vou deduzir que você leu tudo e você sabe muito, tipo, eu não tive essa oportunidade, ou realmente minha única conclusão é que você é muito arrogante. Então é isso, eu lembro sempre de uma professora, só para fechar, eu falo muito, né? Eu falei para fechar 10 para 5. Mas a minha professora Maria Clara, que foi minha orientadora também, e tal, na PUC, uma vez numa aula... Isso aí vai ser complicado, né? Pode ser que ela... Mas, enfim, já passou também. E o cara também é católico conservador, não vai assistir. Mas aí, no meio da aula, ela falou alguma coisa sobre Leonardo Boff, o cara falou, mas eu acho que nesse aspecto o Leonardo Boff errou. Aí a Maria Clara olhou assim e falou, meu filho, mas aí a essa altura do campeonato, aqui na aula da graduação, você vai falar assim que Leonardo Boff errou e não vai falar mais nada? Você vai ficar por isso mesmo? Você não tem mais nada para completar? Então... Esse nível de ousadia, entendeu? Não dá. Aí, nesse nível de ousadia, não dá. Então, eu acho que é isso, sabe? Esse nível de pretensão. Desculpa que eu me alonguei muito, mas... Nada, que isso. Como já dizia Choque de Cultura, todo jovem é burro. Né? E essa o que a gente chama de ousadia não é ousadia, é burrice. A gente só chama de ousadia para não abaixar a autoestima da pessoa. Mas assim, terrível, terrível. Eu tenho um amigo que quando a gente entra em discussões assim, ele vira e fala assim, olha, eu não vou falar nada. Se você quer falar alguma coisa sobre o que eu escrevi, você faz o seguinte, você vai submeter aí um PDF, entendeu? Um artigo científico, bota as referências bibliográficas, manda para mim por e-mail que a gente conversa. E é isso, entendeu? Essa é uma comédia. Mas assim, Ronilson, prazer imenso estar aqui com você. A gente estava querendo ter essa conversa tem tempo. O tempo foi curto, passou rápido, porque foi muito boa. Espero que você volte mais vezes. E
sempre bom Não, estar eu te estou ouvindo. aberto, super aberto a uma parte 2, peço muitas desculpas. É uma fase realmente de muita corrida e ainda tem muito a ver com a minha chegada muito recente, adaptando várias questões e pai de uma menina de 3 anos, né? Que tem que Oh, meu fazer Deus. várias coisas. Mas eu estou super aberto para uma próxima conversa, mais 1 hora para a gente gastar aqui conversando. E um programa específico para falar mal dos outros também é muito bom, hein? Eu acho que vocês devem pensar nisso. Um sonho de consumo, né? Deus sabe, eu peço pra ele todo dia botar 2 anjos de guarda na minha boca pra ver se eu dou uma segurada, que a língua é o chicote do corpo, a gente sabe, entendeu? Tem coisa pra falar. Nossa, bom demais. Tamo junto, camarada. Ó, beijo grande para vocês, então. Obrigado. Próximo aí. Obrigadão, gente. Valeu!